Fala cambada de papagaio no escuro, beleza? Hoje nós vamos reagir ao Jazz Ghost. Então tá bom, então. Vamos pro vídeo. Bora lá reagir ao vídeo do Jazz Ghost. O vídeo se chama Jazz Ghost construindo a sua primeira casa no Hytale. Pelo amor, vou tirar esse óculos que tá uma carniça. Eu não vejo um palmo na minha frente. Ó, tô bonito, hein? O homem tá chique. Agora chega de tagarelar e vamos pro vídeo, né? Recentemente eu trouxe pra vocês o tão aguardado lançamento de Hytale. E no vídeo de hoje a gente vai continuar justamente de onde a gente parou no primeiro vídeo. Antes de começar, eu sei que não faz muito sentido, que é estranho eu reagir ao segundo vídeo de Hytale dele. Se vocês quiserem que eu assista ao primeiro vídeo, mesmo que não faça menor sentido assistir o segundo e depois assistir o primeiro vídeo, bem, é só comentar aí embaixo que eu trago. Aqui é o segundo vídeo de Hytale dele. Pra quem não conhece Hytale, o Hytale meio que tem uma inspiração aí no Minecraft, só que com muita modernidade, muitas coisas novas, e que o Minecraft demorou muito tempo para adicionar ao jogo. Assim que lançou o Hytale, já veio com muita coisa que o Minecraft não tinha. Eu estou aqui trazendo um react do Jazz Ghost. Agora vamos para o vídeo. Que no caso eu não me lembro onde é. Não é sério, gente? Aonde de acho eu tava no final do primeiro vídeo? Ah, eu me lembrei. Eu tava no subterrâneo de um templo que tinha esse portal aqui, que me levava pra toda uma nova dimensão. Eu acho que é uma nova dimensão. E aqui tinha o melhor personagem de todos. Crack Minion é o melhor personagem de todos. Mas eu me lembro que não tinha muita coisa pra gente fazer, pelo menos por enquanto, nesse reino aqui. Então vamos voltar pro portal. O nosso foco vai ser explorar o mundo normal mesmo. Mas calma, antes da gente fazer qualquer nova progressão no jogo, quero dar pra vocês a coisa que vocês mais me pediram no primeiro episódio. Então, antes da gente fazer qualquer coisa no vídeo de hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir uma casa. Construir uma casa no nosso mundo também vai ser bom e vai ser uma ótima oportunidade pra gente conhecer o modo criativo do jogo. Então vamos rapidamente criar um novo mundo, ok? Esse mundo criativo Pizza é de bem milho diferente do que eu e imaginava. bacon. Eu acho que eu já entendi. Então tá bom. Cada portal desse te permite explorar um mundo criativo diferente. Por exemplo, esse portal azul vai te teleportar, pelo que parece, pro mundo normal do Hytale, só que no modo criativo. Enquanto esse portal verde aqui, ele teleporta pro mundo criativo no super plano. Agora, qual que é a diferença do portal amarelo pro portal azul? Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que pra gente poder construir, a melhor opção é o mundo plano mesmo. Então vamos pra ele. E aqui estamos, o bom e velho mundo super plano. Olhando com mais calma agora, ele estranhamente se parece demais com o level das becas. Então abri o menu do criativo. E aqui, como vocês podem ver, o menu ele é realmente muito parecido com o criativo do Minecraft. Inclusive, se liga nessa armadura lindaça. Eu vou começar colocando uma linha Cabulosa. de 4 blocos de cobblestone. Caraca, isso aqui tá me dando muito um déjà vu da minha época de tutoriais de Minecraft. Agora eu vou colocar mais 2 blocos aqui. Agora eu passo 1, 2, 3, 4, 5. Do lado de cá vai ser 1, 2. Vocês perceberam que ele primeiramente escolheu dentro do jogo em si, sem antes de iniciar o mundo, que tipo de mundo ele queria? Então tem o mundo normal, sem ser o plano, o mundo normal desértico, eu acho, e esse mundo aí super plano. Dentro do jogo você pode andar, escolher aonde você quer ir. Percebe que é uma mecânica nova aí, diferente do Minecraft, que tem aquele menu que você escolhe tudo antes de iniciar, prosseguir o jogo. Também o game é bem parecido com o Minecraft, é bem inspirado. 3, 4, 5, 6. Aí virando pra trás, a gente vai colocar mais uma linha de cobblestone até alinhar com o outro lado. Coloca mais um bloco aqui. Coloca mais 3. Pra gente ter essa forma quase simétrica. Coloca mais um bloco aqui. Mais 2 blocos aqui pra poder quase fechar. Aqui a gente coloca 2 pra fora. 2 pra fora. E agora é só juntar as pontas. Essa aqui é a forma básica da nossa casa. Esse é um excelente momento. Parece pra deixar uma claro cruz que eu pra não mim. sei muito bem o que eu tô fazendo. Vale lembrar, rapaziada, essa aqui é literalmente a primeira casa que eu tô fazendo nesse jogo. Aí a ideia agora Provavelmente é vai ser subir tipo uma casa 2 medieval, blocos pra gente ter eu uma acho. parede com 3 blocos de altura. Pode quebrar aqui em cima também pra gente colocar uma escada que vai dar um pouco mais de profundidade pra porta. A gente também pode quebrar esses 2 blocos aqui de cima. Passa.
Isso aí é sério isso novidade. aqui? Mentira que esse jogo o tempo todo tinha slab vertical. Aí, Mojang, é o que a gente vem pedindo há mais de 3.000 anos. Tá, mas tem como eu posicionar um slab normal? Aí eu vou colocar 2 blocos aqui, aí eu passo o slab por cima e quebra aqui embaixo. Deu trabalho, mas deu certo. Quebro esses 3 blocos, por enquanto quebra esse e esses 3. Só para lembrar, ele está no modo criativo aqui do jogo, só para construir a casa. Não tenho certeza, provavelmente ele vai fazer essa casa novamente no modo survival, pra gente ver como é que é. Também, dá uma diferenciada, eu só vou quebrar esse bloco. Do lado de cá, por enquanto, eu não vou quebrar nenhum bloco. Como vocês devem imaginar, esses buracos serão onde vão vir as janelas. As janelas eu vou utilizar, pelo menos por enquanto, essa janela mais simples aqui. Agora, se não for muito caro, a gente pode acabar colocando essa janela aqui, que ela é um pouco mais bonita. Mas por hora vamos de janela simplesona mesmo. A próxima etapa é colocar um telhado. Tudo bem medieval, cara. Tanto aqui na frente Verdade. quanto aqui atrás. E aí pro telhado, eu gostaria de fazer ele nessa cor mais azul, que ela vai acabar me lembrando muito Stormwind, que é uma das principais cidades do RPG World of Warcraft. Agora, começa a vir uma parada complicada. Eu nunca joguei. Mexer no telhado desse jogo é complicado. Mas para essa primeira parte, eu vou simplesmente passar o telhado desse jeito e vou fechar ele bem aqui. Aí por hora, eu vou passar por cima esse telhado mais achatadão e deixar ele desse jeito. Eu sei que tá feio. Ele tá parecendo um chapéuzão totalmente desproporcional em relação a esse puxadinho aqui da frente. Só de ter telhado no jogo, tudo bem estruturado, já agrega um valor a mais. Pra quem é builder, construtor, isso aqui é uma maravilha, coisa que o Minecraft não tem. Provavelmente não vai sair tão cedo, mas agora que o Hytale foi lançado, a Mojang já está sabendo de todas essas novidades que o Hytale está trazendo para o jogo. Tudo isso na primeira semana de lançamento. E a data que eu estou gravando esse vídeo, já saiu o update 2 do Hytale. Então tem muita coisa que já foi adicionada na segunda semana. O Minecraft a gente espera que a atualização demore semanas, meses. Resolver isso, o que eu pensei em fazer? Pegar a cerca do mesmo material do slab e passar mais ou menos aqui, ó, como se fosse pilastras de sustentação da casa. E olha que interessante, como a gente também pode posicionar essa cerca desse jeito aqui, a gente pode vir aqui em cima da janela e passar assim, vai ficar Parece uma parecendo estátua. a estrutura de madeira da casa que acabou saindo pro lado de fora da parede para poder sustentar o telhado. Eu não sei se ficaria da hora, mas por enquanto eu vou colocar desse lado aqui, mais 3 do lado de cá. Agora, aqui para trás, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Passa o telhado contornando, coloca por cima o telhado achatado, coloca as cercas como se fossem pilastras de sustentação. Meu Deus do céu, como que eu tô enferrujado com esse bagulho de construção, viu? Faça a menor ideia do que eu tô fazendo. Agora a gente pode começar a pensar no segundo andar. Tá pegando forma já, No segundo casa. andar é o seguinte, eu pensei em passar madeiras divisórias desse jeito aqui. Sei lá, eu tô com medo da estrutura ficar muito robusta, tá ligado? Enfim, a gente pode subir pilares desse jeito. Agora a parede da parte da frente da casa, não gostaria que ela fosse muito grande não. Por hora eu vou deixar até mesmo com 2 de altura. Por enquanto tá bom. Eu vou espalhar algumas toras de madeira de forma meio aleatória aqui. A minha ideia por enquanto é a seguinte: coloca janela aqui, aqui, aqui e aqui. Faz a mesma coisa pros 2 outros lados. Aí aqui no meio, como eu literalmente não sei qual bloco colocar ainda, eu vou começar então a puxar o telhado principal. A minha ideia é a seguinte: a gente vai puxar o Ficou telhado como eu imaginei mais ou menos mesmo. inclinado, mas quando o telhado ele entra em contato com uma tora de madeira, a parte de baixo dele automaticamente... Pelo que eu entendi, ele não quer uma casa tão robusta, ele já vai puxar o telhado bem mais inclinado e finalizar assim. Ou seja, esse segundo andar não vai ser como o primeiro, entende? O segundo andar será mais um sótão, guarda as bancadas, provavelmente, baú. Agora, será que é isso? Eu não sei. Assume a forma do bloco de madeira em si. Então, como esse telhado ele é feito de madeira vermelha, então a parte de baixo automaticamente acaba virando um bloco de madeira vermelha. Eu acho que isso não tem como mudar, pelo menos não por enquanto. A gente vai ter que deixar essa madeira vermelha exposta mesmo. Então a gente pode passar aqui alguns blocos de redwood e a partir daqui, galera, o nosso telhado ele vai começar a ficar um pouco mais inclinado, tá vendo? Passa pra cá. Acertei, ó. A meiuca, Foi coloca mais realmente um isso que eu telhado falei mesmo. inclinado desse jeito aqui. Vai ser mais um sótão ali no segundo andar. Vai ser tão grande. Tem uma profundidade vazia, igual o telhado menos inclinado, igual vocês estão vendo aqui. Não, ele já automaticamente fica preenchido de madeira. Eu não gostei Então, pra muito gente dessa deixar parte, essa não. transição um pouco
Poderia ter uma telhado, sei lá, a gente profundidade, pode um colocar pelo detalhamento, menos tipo umas esse. escadas aqui desse jeito. Ah, não, melhor assim, ó. Coloca uma escada aqui embaixo nessa madeira, que a madeira de cima vai ser preenchida. A gente faz a mesma coisa do lado de cá, coloca aqui, aqui e termina colocando aqui e aqui. Não vai ser a coisa mais linda do mundo, mas pelo menos a gente cria uma certa profundidade no telhado, tá vendo? Aí agora a gente faz exatamente a mesma coisa pro outro lado e vem puxando até o outro lado. Só que tem um porém. Tá vendo essa abertura que eu tinha deixado aqui? Pelo menos aqui na frente, a gente pode criar mais uma janelinha desse jeito aqui, ó. Vai ficar bonitinho demais. Tá, agora sim a gente pode puxar tudo pro outro lado. Ó, pra ser sincero, a nossa casa não tá ficando de todo mal, não. O único problema é que eu tô achando esses telhados, mesmo com essa janela aqui na frente que eu criei, ainda assim iguais demais. É meio difícil explicar isso, mas eu sei como quebrar esse igual demais. E é adicionando o chaminé. A gente pode, sei lá, quebrar esses dois blocos. Não era pra ser esse, não, era o de cima. É esse aqui, ó. Coloca dois blocos. Duas chaminés. A princípio eu pensei que ele ia adicionar ali no outro lado mais janelas, quebrar uns dois blocos ou quatro, um, dois, três, quatro e adicionar umas janelas assim. Ou dois embaixo, dois em cima, faz um quadradinho de janela. Mas não, provavelmente ele vai fazer uma chaminé aqui, lá do outro lado uma outra chaminé. Dois blocos Deve aqui, ficar e legal. a gente pode ir subindo. Interessante, a gente pode tanto colocar dois pilares de pedra, o slab por cima, que fica bem no estilo do Minecraft mesmo, ou a gente pode só deixar desse jeito Não, aqui. não gostei Porque a assim opção não. da gente colocar essas paredes de pedra desse jeito também passa um aspecto muito interessante. Só que eu acho que eu vou colocar A primeira é os melhor. pilares mesmo. Vai ficar melhor assim. Aí agora eu venho aqui atrás, colocar uma chaminé um pouco mais robusta, de 2x2. E aí a gente meio que vai ter dois tipos de chaminé diferentes, o que fica muito interessante. Ficou interessante pra casa. mesmo. Calma que a nossa casa ainda não acabou, tá? Essa parede do lado de cá, eu pensei da gente adicionar mais uma última coisa. Pensei da gente passar um telhado de palha desse jeito. Aí agora a gente passa esse telhado mais retinho. Ah, mas pera aí. Pelo que é possível analisar aqui, talvez seja um cercado para os animais, vacas, porcos, enfim, os animais desse jogo aqui. Eu vou ter que quebrar a base, porque a minha ideia era colocar uma cerca desse jeito. Por último, chuchar aqui uma porta de cerca. Sei lá, poderia ser uma área pra gente colocar alguns animais ou alguma coisa assim. Então, beleza. O grosso da casa já tá feito. Mas ainda assim, tem alguns pequenos detalhes que a gente pode adicionar nela pra deixar ela um pouco mais interessante. Por exemplo, a gente pode substituir algumas cobblestones pelo stone brick, porque essa variação de bloco deixa a estrutura um pouco mais interessante. Então, ó, vai substituindo desse jeito aqui. Se quiser, a gente consegue colocar uma placa estilizada desse jeito que fica bem da hora. Melhor que no Minecraft, a gente pode colocar os arbustos do jogo que ficam realmente muito bonitos. Aproveitar e vou colocar aqui atrás da casa também, tá vendo? E vou colocar... Pelo que eu percebi aqui, os caras tiveram muito mais cuidado em desenvolver um jogo. Até na decoração eles pensaram bem, um arbusto dezenas de vezes melhor do que aquele simples arbusto do Minecraft. Esse realmente é um arbusto bom para a decoração. Um banco de praça, só porque eu posso e o espaço ficou perfeito pra ele. Ok, agora sim, levou um bom tempo, mas finalmente tá pronta a minha primeira casa no Hytale. Eu tô realmente curioso pra saber qual é a opinião de vocês. Comenta aí debaixo o que vocês acharam da minha casa. Mas, ó, pega leve, hein? Papai, aqui tá enferrujado. Agora que a gente voltou pro nosso mundo normal de sobrevivência, tem a parte chata que vai ser coletar todos esses recursos. E aproveitando que a gente Mundo tá normal nesse tempo agora, aqui, sem eu criativo. não me engano, aqui embaixo, a gente já consegue algumas Stone Bricks. Ah, eu acho que é diferente. É um Stone Bricks muito mais claro, que não é o que eu tô procurando. Ah, mas pra cá, ó, tem mais Stone Bricks. Vamos coletar eles. A gente vai precisar de bastante deles pra gente poder fazer a estrutura base da nossa casa. Ia procurar as madeiras na tonalidade que a gente montou a casa. Então, por exemplo, essa madeira aqui, ela é de quê? Tá, madeira de carvalho. Quer saber? Vamos fazer algo melhor? Vamos caçar o lugar aonde a gente vai montar a nossa casa primeiro? Sei lá, eu pensei da gente montar a nossa casa mais ou menos nessa região aqui. É perto do lugar onde a gente dá spawn nesse mundo. Uma região Aqui, plana, ó, se liga como talvez. essa região é relativamente plana. Preciso fazer é quebrar algumas terras aqui pra deixar um pouco mais plana essa região que eu tô tirando. Eu posso tampar aqui, que vai ser importante. É a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, vai ser a estrutura base de pedra. Será que ele lembra do design da Agora que a casa? gente já tem a estrutura base, eu vou colocar
colocar aqui dentro esse baú que a gente conseguiu lá no primeiro episódio, só pra gente depositar alguns itens que a gente não tá utilizando nesse momento e aliviar um pouco o espaço do nosso inventário. Ah, pera aí, a fornalha tem 2 de largura, ela caberia perfeitamente nesse espaço. Lá aqui do baú, eu vou colocar a nossa mesa de trabalho, porque pra gente construir essa casa, a gente vai precisar de outra bancada, que é a bancada de construção. Caso essa bancada, é melhor eu deixar ela aqui fora mesmo. E aí, como que ela funciona? Só eu colocar qualquer tipo de material que pode ser transformado para itens de construção, que vai me aparecer todas as opções de construção para ele. Então agora, seria interessante a gente vir nessa floresta aqui, porque vale lembrar, galera, eu não necessariamente vou utilizar os mesmos recursos que vocês viram no criativo. Até porque vai depender da disponibilidade também. Ah, com essa madeira a gente faz o telhado de palha. Tá, então vamos coletar mais um pouco dessa madeira, que vai ser importante. Aí essa madeira branca aqui, ela provavelmente não me interessa. Legal desse jogo é que você não precisa quebrar a árvore inteira, apenas a base e ela já cai, como na vida real. Ah, essa madeira é a hardwood e os pilares que a gente utilizou são justamente dessa madeira. Ou seja, agora só tá faltando a redwood mesmo, que é a madeira pro nosso telhado. Peraí, vamos vir pro lado de cá, porque vocês estão vendo que lá na frente a gente tem um monte de árvore colorida. Pois é, talvez ali a gente consiga encontrar a tal madeira vermelha. Esse lugar aqui é bem místico, hein? Belo bioma. E se essa madeira da árvore vermelha me der os itens que eu preciso da redwood? Ah, é isso mesmo. Eu consegui o telhado azul que eu queria. Ah, então agora sim, mãos à obra. Vamos começar subindo a parede para 3 de altura. É agora, como conseguir aquela janela mais detalhada era muito mais fácil do que eu imaginava. Eu pensei que por essa janela ter uns detalhes de ferro, a gente teria que caçar ferro, caçar vidro e coisas assim. Que não, é muito mais simples. É agora, rapaziada. Eu poderia utilizar essa porta aqui, que ela é bem bonita. Só que se a gente voltar bem aqui do lado, naquela gruta onde a gente deu spawn nesse mundo, a gente tem... Eu acho que essa porta é 4x4. Ela é bem grande. Será que vai? Será? Demorando demais, eu não tô gostando nada disso. Ah, deu, ó. Peguei ela. Boa. Ah, mas eu não acredito nisso. A porta Não é que eu falei? gigantesca, bicho. Ou seja, pra eu poder colocar ela, vou ter que tirar esse slab aqui. Não? Mesmo assim, ela não encaixa, ou seja, não vai dar pra gente poder utilizar ela, infelizmente. Sacanagem, hein? Ah, então vamos de porta normal mesmo. E agora, a gente já começa aquela substituição que a gente deixou pra fazer no final da casa. Vamos colocar os detalhes em madeira. E agora, as estacas. aquela parte chata, finalmente começar a... Agora é lembrar agora toda a tá estrutura. Vocês não vão acreditar no que eu descobri. Vocês se lembram da minha bendita cama que eu não conseguia dormir nem por reza braba? Pois é, parece que eu não consegui dormir nela porque eu nunca setei um ponto de spawn a partir dela. Ele está falando algumas coisas aqui que se refere ao primeiro episódio. Como eu estou reagindo ao segundo episódio, então eu perdi essas coisas. Se vocês quiserem que eu reaja ao primeiro, mesmo que não faça sentido nenhum, reagir ao segundo episódio depois do primeiro. É agora sim que eu dei um nome e setei um spawn pra gente. Se eu interagir com ela, eu vou finalmente poder dormir. Vocês têm noção que eu passei o último episódio inteiro sem tentar o mais óbvio? Eu sou muito burro. Agora chegou a hora da gente... Isso aí é um bisão. Os troncos de madeira do segundo andar. E pra nossa sorte, é uma madeira relativamente simples da gente conseguir também. Se não me engano, é a madeira dessa árvore grandona aqui, ó. Ou seja, a gente consegue ela em gigantescas quantidades. É agora que eu tô posicionando as janelas do segundo andar, pelo menos as janelas frontais e traseiras. Aqui na frente, a gente deixa essas janelas mais bonitonas, que é igual as janelas aqui de baixo. É pra terminar, eu vou coletar mais uma cacetada de madeiras de cor vermelha, que agora vem definitivamente a parte mais chata de todas, que é o telhado principal. Mas se liga que da hora nisso. Por exemplo, eu quero chegar lá em cima pra começar o meu telhado. Tá vendo essas cercas que eu coloquei aqui na parede? Eu posso vir correndo, pular aqui que eu consigo subir, tá vendo? Olha que da hora. Caraca. Vamos nessa então. Cara, simplesmente... bizarro, já tava pronto pra lançar aquela nossa clássica imagem de passagem de tempo 3 trilhões de anos depois, mas não,
eu não vou precisar fazer isso, porque graças a essa mesa de construção e esse incrível sistema de escalada, construir o telhado dessa casa foi absurdamente rápido. Olha aí, ó, o telhado já tá todo pronto, com chaminé e tudo. Aí pra terminar, a gente adiciona o telhado de palha. Aí é só a gente começar finalmente a adicionar os detalhes finais, como a nossa cerca debaixo do telhado de palha. Do lado de cá eu tinha colocado uma lâmpada, né? Será que se eu colocar a tocha aqui... Ah, não dá não, rapaziada. Infelizmente não dá pra gente transformar a tocha que a gente tem em outros tipos de tocha. Então por enquanto eu vou colocar essa tocha podrona aqui mesmo. Sim, eu sei, tá feio pra caramba. Agora, em relação aos arbustos que a gente tinha colocado no criativo pra poder decorar a base da nossa casa, como vocês devem imaginar, se eu encostar neles, eles desaparecem. Só que eu Deve ser na acho que se eu tesoura, craftar talvez. uma bancada de fazendeiro, eu pensei em colocar nessa parede aqui, que eu acho que ficaria muito charmosinho, um ferro, a gente pode craftar uma tesoura. Será que agora a gente pode pegar o arbusto? Ah, agora deu, ó, estamos coletando, boa. Cara, e olha que da hora a animação da gente tesourando os arbustos, legal demais. Uma ideia, a gente pode pegar esses arbustos também, aí sim a gente pode vir aqui e colocar eles pra nossa decoração. Agora, qual bancada que eu preciso pra poder fazer aquele banco que eu tinha colocado aqui? Ah, tem mais uma bancada voltada só pra mobílias. Jesus amado, mas onde que eu vou botar? Será que vai tudo isso de combinar? mobília? A casa é grande, mas nem tanto. Ó, por hora, eu vou colocar aqui fora também. Ah, e é aqui que a gente vai conseguir também a lâmpada que a gente queria. Aê, ó, agora sim, bem melhor. Eu vou vir aqui atrás Bem e melhor colocar mesmo. mais uma aqui. Beleza. Fazer o seguinte agora, a gente precisa tirar esse chão de grama, né? Pelo amor de Deus, não me diz que se eu... Cala a boca, não fala nada. Ó, cara, que trabalheira vai ser colocar essas bodegas velhas dentro do baú de novo. Ó, até que essa cor de madeira aqui é legalzinha, hein? Agora, pra esse lado de cá, vou colocar a nossa escada. E aí aqui em cima, eu pensei da gente colocar todas as nossas bancadas. Pois é claro que eu adicionar este pequeno detalhe fofo. Então vamos colocar a nossa bancada de fazer armadura, a bancada de construção e a bancada de criar móveis. Não é que eu acertei, eu falei realmente isso, que ele iria usar o segundo andar, o sótão pra colocar as Assim como do bancadas. lado de fora a gente achou que ficou mais estilo deixar a bancada de fazendeiro, porque ela se parece muito com uma carroça. E se ao invés a gente colocar aqui aquele banco, a gente não coloca a nossa bancada de criar couro? Ficaria muito mais legal que um banco completamente solto. Olha que da hora, você Realmente. sabia que igual no Minecraft, 2 baús no Hytale acabam virando um baú só quando eles estão juntos? Ai, seria muito bom eu conseguir um pouco de couro também. Volta aqui, vaca. Então agora, simbora caçar uma caverna. Se eu não me engano, tem um monte de entrada de caverna nessas montanhas brancas aqui, certo? Opa, acho que encontrei alguma coisa. Começar a exploração. Ah, é sério que já tá aparecendo ratazana? É sério mesmo? Bom, pelo menos já encontramos os primeiros ferros. Ah, e olha que interessante, a minha picareta de ferro, ela quebrou. E aí quando ela quebra, eu não perco ela só perde muito a eficiência dela. Da hora, mano. Aí, ó, tá vendo? Olha o tempo que eu levo pra quebrar uma simples pedra. Tá, mas como que eu faço pra consertá-la então? Sai fora, ratazana lazarenta. Bom é que esses ratos estão me dropando couro. Então pode vir, ratazana lazarenta. Beleza, então vamos fazer o nosso kit de reparação. Tá, aparece uma caixa com todos os itens que eu tenho. Eu vou clicar aqui na picareta. Ah, já foi. Picareta 0 bala de novo. Tá, agora onde tava aquele buraco que a gente achou? Não era esse não, mas vamos descer por aqui mesmo. Lembrando, a gente precisa de cobre pra caramba e ferro pra caramba. Diferente do Minecraft, aqui o cobre tem bastante utilidade, diga-se de passagem. Pronto, chega. Olha a cacetada de minério que eu consegui. Eu até poderia descer mais em busca de mais minérios, mas quer saber? Eu não quero correr o risco de acabar morrendo e perdendo vários dos meus recursos igual da primeira vez que a gente veio na caverna. Então vamos só voltar lá pra cima na moralzinha mesmo. Vamos de quebra, ó. Pego mais minério ainda. Olha, eu vim parar num
pântano cabuloso, fi. Tá, a minha casa tá pro lado de cá. Ih, ó, acabei de encontrar a cascavel, fi. Tá doido? Sai pra lá. Não morde, não. Oi, 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 safada. Você tá doido? Ah, pera aí, rapaziada. Se eu não me engano, aqueles papéis que eu preciso são dropados justamente nesses esqueletos aqui, ó. Calma, calma, calma. Devagar. Eba, olha que bonita. É a nossa casa distante no horizonte. Essa belezinha se destaca, fi. Agora, a gente entra, fecha as portas, pelo amor de Deus. E já vão vir aqui na nossa fornalha. Vamos botar um pack de ferro e um pack de cobre pra refinar. Tudo isso seria muito bom encontrar mais esqueletos pra gente conseguir justamente mais desses papéis. Bom é que como muitos deles aparecem com uma tocha, meu parceiro, desce aqui embaixo, fi. Larga de ser covarde. Fica mais fácil de avistar eles. Lazarento. De novo isso, de novo. Eu acabei de gravar um vídeo de Minecraft onde só tem aranha medonha. Eu tenho que me deparar com isso aqui mais uma vez. Ninguém merece, não. Eita, cara, olha pra isso, velho. É uma alegoria de monstro bizonho. Vai fora, coisa esquisita. É você que É uma eu diversidade quero, de amigão. Passa pra cá, monstros. seu título de eleitor. Obrigado. Coisa que o Senhoras e Minecraft não tem. senhores, nós finalmente temos recurso o suficiente para fazer o upgrade da nossa mesa de trabalho. Será que ela vai mudar de design? Não, aparentemente não vai não. Agora eu vou pegar mais alguns cobres, fazer a mesa de ferreiro que eu deveria ter feito há muito tempo. Não, é sério, rapaziada, eu ter feito essa bancada só agora é um absurdo, porque é aqui que a gente vai poder fazer armas muito melhores. Então, ó, se a gente pegar aqui mais alguns ferros que a gente vem refinando, a gente pode fazer uma espada de ferro. Sim, é um absurdo a gente ter uma espada de ferro só agora. E a gente também pode fazer um arco de ferro. Aê, ó, agora sim a gente tá armado de verdade. Ah, e agora a gente também pode finalmente fazer a luva de ferro. Por último, a calça de ferro. Então, a gente precisou de 2 episódios, mas agora Caraca. sim, tamo full ferro, inclusive de espada. E esse foi então o vídeo de Hytale de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente eu espero que vocês tenham curtido a casa que eu construí. Lembrando que essa aqui é literalmente a primeira casa que eu fiz no Hytale. Então comenta aí de baixo o que você achou dessa casa, mas por favor, foi a primeira casa e eu tô completamente enferrujado em todo esse lance de construir um joguinho quadrado. Mas se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa seu like. Agora, se vocês me dão licença, eu vou sair caçando ratazan. Eu vou dar minha opinião sobre a casa aqui do Jazz. Verdade, ficou bem, deveras interessante, na pegada medieval. O mais interessante desse jogo aqui é a diversidade, como eu já falei anteriormente. Não só de monstros, mas de ferramentas. Eu mencionei que o cobre é muito útil aqui, diferente do Minecraft. Realmente entregaram o ouro. Lançaram já sabendo que teria bugs e mesmo assim surpreendeu muito. Como eu já falei antes também, saiu o Update 2 nessa data que eu estou gravando, mas foi antes de sair o vídeo do Jazz Ghost. Enfim, minha nota aqui na casa do Jazz, eu daria 10. Eu só estranhei um pouco a chaminé ali em cima, 2 chaminés. Não, eu nunca vi isso na minha vida. Até que ficou legal, não ficou tão robusto, minimalista esteve, então deu um charme a mais na casa. Todas essas folhagens em volta da casa, os arbustos, deu um toque a mais ali, um extra charme. Ferramentas, as bancadas, todas são bem desenhadas, a armadura também. Se vocês quiserem que eu grave, que eu traga aqui uma gameplay desse jogo, eu posso trazer também. Vocês perceberam aqui durante o vídeo do Jazz que mesmo no segundo episódio, ele falou, fez muita coisa lá no primeiro. A gente pode reagir ao primeiro também. Lá ele explorou muito mais a fundo, caverna, jogo em si, toda aquela coisa inicial, pegar a madeira. Inclusive é bem difícil, é bem mais complicado, mas depois que você pega madeira, você não acaba mais. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Reagir aqui ao Jazz Ghost. Se vocês quiserem que eu traga aí um outro react, pode ser o primeiro vídeo que ele fez, ou outro vídeo, ou outras pessoas, enfim. Só comentar aí. Espero que vocês tenham gostado novamente. Valeu, obrigado. Até a próxima.